tenho uma agência de marketing, mas não vejo a cor do dinheiro, não tenho lucro nenhum. O que eu posso fazer? Se esse tema te interessa, fica aqui comigo que eu vou te dar algumas orientações com base em todo o histórico de atendimento de donos de agência como você, que a gente já teve aqui na Marvi ao longo desses anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Manuel Victor, sou fundador da Marvi. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e também compartilhar com os seus amigos e colegas empreendedores. Pois bem, se você é dono de uma agência de marketing e tem percebido que não tem sobrado dinheiro no final do mês para que você consiga de fato fazer uma distribuição de lucros adequada, pagar um prolabore adequado, eu quero trazer alguns pontos aqui de reflexão para que você consiga entender e talvez fazer um diagnóstico do seu momento para conseguir destravar aí esse momento e, de fato, passar a gerar mais resultado para o seu negócio. O primeiro deles é a questão da precificação. Uma situação que eu vejo aqui muito comum de vários donos de agência é a questão da precificação abaixo da média de mercado, tentando encontrar um diferencial competitivo ou até mesmo um descuido, uma falta de conhecimento sobre uma estrutura de custos. Muita gente vem do MEI, acaba começando como MEI, que não tem imposto, depois passa a ser uma empresa aí com regime tributário do Simples, começa a recolher os tributos, não faz um reajuste dos seus preços de venda e acaba comendo as suas margens, machucando as suas margens e faz com que, de fato, não sobre lucro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você já tem uma empresa um pouco maior, já tem colaboradores e tudo mais, a precificação ela é importante para que você consiga, primeiro, entender o seu posicionamento no mercado. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: vender barato é luxo para poucos. Por que isso? Porque uma empresa que tem um posicionamento de preço, que a estratégia competitiva dela é ser a mais barata, ela precisa necessariamente ser eficiente na operação. Ela precisa ter uma eficiência operacional acima da média. Por que isso? Porque uma empresa que visa vender com baixo custo, ela precisa ter uma operação eficiente, uma operação enxuta para que ela consiga mesmo assim gerar margem de lucro. Então, é só a gente pensar nas commodities. Tudo aquilo que tem commodity tem baixa margem, certo? Então vamos pensar assim, um posto de combustível, um supermercado, que são atividades ali que a gente sabe, aqui eu tô falando de comércio, obviamente, mas são atividades que sabidamente são comoditizadas, a margem é muito baixa. Então a eficiência da operação precisa ser muito grande para que consiga se gerar margem e controlar de fato ali o fluxo de caixa da empresa e tudo mais. Então trazendo isso para serviço, qual que é a lógica? Se você quer ter uma agência com ticket baixo, você precisa ter uma operação muito enxuta, ferramentas, pessoas, uma linha de produção para que você consiga mesmo assim gerar uma margem adequada. Esse é o primeiro ponto. Caso você entenda que, tô no começo, não tenho uma gestão tão eficiente assim, não tenho software de gestão para controlar tudo isso, isso significa que você precisa ter um pouco mais de margem, o seu ticket precisa necessariamente ser um pouco mais maior, certo? Por quê? Porque esse ticket maior vai permitir você ir ajustando essas ineficiências na sua operação sem, de fato, ter prejuízo, certo? Então esse é o primeiro ponto, seu posicionamento e o seu preço de venda. Então dê uma olhada para isso. Vender abaixo da média de mercado muitas vezes não é uma decisão inteligente, sim uma decisão que vai parecer que você está construindo algo sustentável, mas na verdade não está. O segundo ponto é a estrutura de custos. Sempre gosto de falar o seguinte: para que você consiga fazer uma projeção de lucro do seu negócio, você deve pensar sempre ao contrário. Quantos por cento eu quero deixar de margem e quantos por cento eu vou ter de estrutura de custos? Então vamos lá. Se você tem a pretensão de ter 30% de margem de lucro, isso significa que você tem 70% para custear a sua operação, tanto de valores fixos quanto variáveis. O primeiro deles a ser levado em consideração é o imposto. Então você precisa entender se você está enquadrado no regime tributário mais adequado, mais eficiente para a sua empresa. Então, por exemplo, se você é dono de uma agência ou de qualquer outra atividade do Simples Nacional que está sujeita ao fator R, que é um benefício tributário, talvez você possa estar pagando mais imposto por estar no anexo errado. Então esse é um ponto um pouco mais técnico e que a gente aqui na Marvi pode te ajudar também. Mas o que eu quero dizer com isso? Então se você tem lá 70% para distribuir os seus custos, o primeiro deles é o imposto que você vai ter que pagar, certo? Então, se você, por exemplo, está pagando 15% de imposto, hipoteticamente aqui, a gente vai ter mais 55% de outras despesas. Então, vamos lá. Eu tenho 55% para pagar todas as outras despesas do negócio. Qual que costuma ser a despesa principal, a maior despesa de uma empresa de serviço?
Folha de pagamento, pessoas. Então aqui você já tem um outro alvo para você atacar, que é ter uma média de custo com pessoas que te permita manter a sua margem de 30%, que é o teu objetivo. Eu costumo dar uma referência aqui de 33% com pessoas, 30, 35, 33, que seria mais ou menos 1/3 da sua receita para custo com pessoas. E ponto importante aqui, super importante por sinal, você precisa considerar o seu salário nessa conta. Caso você seja o dono da empresa e você trabalhe na empresa, você precisa entender que o seu prolabore é uma despesa operacional. O seu prolabore não pode sair do lucro, não deveria sair do lucro. É muito fácil de entender a lógica. Se você não estiver mais na empresa, alguém precisa sentar na sua cadeira e fazer o que você faz. E para isso você vai ter um custo. Então imagine hipoteticamente que por qualquer motivo que seja, você não possa mais estar na sua empresa. Quem que vai fazer isso? Quanto vai custar? Essa conta precisa estar dentro desse 1/3, certo? De mão de obra, para que você consiga de fato preservar a margem de lucro do negócio. Então vamos lá, recapitulando, 70%, 15% de imposto e vamos considerar aqui 35%, pode ser? 35% de custo com pessoas. Então a gente 15% de imposto com 35% já dá 50%. Tem mais 20%. O que é esses 20%? O que a gente vai fazer aqui? Tô parecendo a Dilma, né? Fazendo conta lá, mas tá dando certo, né? Fica ligado aí que eu não tô fazendo a conta errada aqui não. Se tiver, pode comentar aqui também. Mas vamos lá, eu tenho mais 20% pra gente distribuir as despesas da empresa. Então você vai ter despesas administrativas, que vai ser, muitas vezes, sei lá, aluguel pra quem tem sede física, ou despesas com contabilidade, com honorários de terceirização financeira, como é o caso da Marvi, sistemas, ferramentas da parte administrativa, então várias despesas administrativas. Você vai ter algumas despesas com marketing e vendas, que são importantes para o crescimento do seu negócio, seja investimento em mídia paga, seja ferramenta como um CRM, outras, enfim, tudo que envolve ali ações de marketing, patrocínio de eventos, enfim, tudo isso tem que estar dentro aí também desses 20%. Então a gente tem os administrativas e aqui também a gente tem os custos com marketing e vendas. Então observem que se a gente olhar dessa forma e você montar um planejamento de faturamento, planejamento de receita, você vai conseguir saber qual que é o seu orçamento de cada linha. Quanto eu posso gastar com imposto, quanto eu posso gastar com pessoas, quanto eu posso gastar com administrativo, quanto eu posso gastar com marketing e vendas para que ainda me sobre os 30% de margem. Então, essa é uma forma simplificada de um dono de agência olhar para as finanças do negócio, certo? Quanto que eu estou gastando de fato com cada linha dessa daqui para que eu de fato consiga chegar na minha margem de lucro desejada. E obviamente, se você quiser ter uma margem menor, por exemplo, para mim eu entendo que 20% é adequado, ok, você tem 80% para distribuir aí com as suas despesas. Aí cabe a você fazer uma análise do seu negócio também e também, obviamente, buscar algumas referências do seu mercado. Outro importante, se você quiser entender um pouquinho mais sobre como montar isso, ter uma planilha para botar esses dados, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um workshop que a gente fez aqui, um workshop mais extenso, obviamente, aonde eu tenho lá uma planilha com todos esses valores para que você consiga identificar esses gaps e também fazer um planejamento orçamentário aí para sua agência de marketing, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se foi útil, considere se inscrever, deixe o seu comentário em caso de dúvidas, a gente vai responder todos vocês e também, obviamente, continue acompanhando aqui o nosso canal, porque a gente vai produzir conteúdos semelhantes a esse para poder ajudar você aí na sua jornada empreendedora. Por hoje era isso, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.